pessoas! Bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo a época de Natal. Semana passada eu fui ver o mini concerto na Praça do Comércio para a inauguração das luzes e da árvore de Natal que teve aqui em Lisboa. Tão lindinho. Tava um caos, na verdade. Sei lá se tinha mais de 1 milhão de pessoas naquele quadrado de chão. Mas eu adoro luzes de Natal, então enfim. Depois eu ainda fui jantar com os amigos do Time Left. Valeu super a pena. E é estranho pensar em Natal sem família. Minha família é pequena, anyway. Somos só eu, minha mãe e meu irmão. Mas eles estão no Brasil e eu aqui. E ano passado foi meu primeiro Natal completamente sozinha. Eu vi meus filmes favoritos da época, Home Alone, Love Actually, Die Hard. Pedi comida, bebida, passei o dia todo no sofá, eu li bastante também. Parece pior do que foi, mas na verdade eu gostei muito. E eu quis ter essa experiência de passar o Natal sozinha, sabe? Eu acho que é raro estarmos completamente sós nesse dia. Então foi consciente e foi muito interessante. Foi bom para eu colocar minha experiência aqui em Portugal em perspectiva, sabe? Em evidência. Parece que minha vida ganha uma luz de palco diferente. Enfim, foi muito menos dramático do que se pensaria e do que falando agora faz parecer. Mas lá vou eu para um segundo Natal sozinha. E vejam bem, não é por falta de oportunidade de estar com pessoas, porque eu fui convidada para passar a véspera com família de amigos. Mais uma opção, inclusive. Mas não sei, eu prefiro estar sozinha, não sei explicar porquê. Passar o Natal com família de outras pessoas, mesmo amigos, não faz muito sentido, sabe? Parece que o Natal foi feito para a gente passar com a nossa própria família mesmo. Eu me pergunto se a gente não romantiza muito a solidão. É um pouco disso que eu vim trazer hoje aqui no episódio. A arte da solidão sempre esteve tão presente nos filmes, nas séries, na nossa vida inteira, ainda mais enxergando através de uma lente hollywoodiana o que é estar só. Quando na realidade estar só nada tem a ver com os que os filmes mostram, né? Será que solidão pode ser considerada uma arte? É possível vê-la como oportunidade de crescimento, que é o que eu estou fazendo agora, ou tentando fazer? Uma oportunidade de se conhecer melhor? A questão é que às vezes, com a necessidade de validação e sem o espelho do outro, a gente acaba por ter dificuldade de enxergar os nossos pontos positivos. E nesses momentos a sós, com as nossas mentes, a gente tende a focar... Tende não, mas de vez em quando a gente foca nos pontos negativos. O que pode ser muito pior, né? Ou na verdade a gente pode ver isso como um rito de passagem e transformar a nossa consciência sobre nós mesmos. Será? E como transformar a solidão em força? São tantas perguntas. E paradoxalmente, gente, eu não tô sozinha nisso. A prática da solidão e essa exploração como ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal é um tema discutido por grandes autores, filósofos. Alguns argumentam que, ao nos desconectar intencionalmente das influências externas, a gente consegue desenvolver melhor a autossuficiência emocional e uma perspectiva de vida mais reflexiva. Eu acho que esse podcast é uma prova de que isso é verdade e faz todo sentido, pelo menos para mim. Existe uma diferença entre solidão e alienação. Estou aqui falando apenas da primeira. A segunda representa um sentimento negativo, de isolamento, é diferente do que o que eu trouxe como tema hoje. Agora, a solidão intencional, pelo menos a meu ver, é quase que uma meditação para entender melhor as minhas necessidades e minhas limitações. Um dos meus livros favoritos do ano passado, que eu gostaria de ter lido na adolescência, nossa, teria sido realmente muito incrível, mas enfim, eu li agora depois de velha, foi Damien, de Hermann Hesse. Embora ele não trate diretamente da solidão como arte, o Hesse, em obras como Damien e Siddhartha, ele explora a jornada solitária como um caminho para o autoconhecimento, que é justamente o que eu reflito aqui. Para Hesse, passar por períodos de introspecção e isolamento é fundamental para entender a si mesmo e alcançar uma maturidade espiritual. Tudo bem que aqui eu não trouxe de maneira espiritual, mas não para mim, né, pessoalmente, mas é como Hesse coloca em sua obra. E ele argumenta que a solidão nos desafia a enfrentar as nossas fraquezas e os nossos medos,
o que leva a um desenvolvimento mais completo e resiliente. Outro que defendia isso foi o Thomas Merton, acho que se fala assim, o nome dele. Foi um monge e escritor norte-americano, ele já morreu há mais de 50 anos. E ele enxergava a solidão como um modo de experimentar a espiritualidade também, né? E de ouvir a voz interior, que normalmente se perde na vida cotidiana, que é basicamente o que eu faço quando medito. A solidão, pelo menos nesse sentido, é essencial porque longe da superficialidade, das distrações, de tudo quanto é canto, a gente se permite se conectar com o que é essencial. E a gente pode até se perguntar, mas o que é essencial, né? E aí que tá, você vai descobrir o que é essencial para você se você se permitir esse encontro, esse momento de solitude. Eu tava vendo outro dia Reels no Instagram sobre experimentos sociais, daqueles que repetem o experimento com macacos para analisar a pressão social, imitação e o controle de massa. Tipo, o que você é capaz de fazer por conta das expectativas e das pressões sociais. Uma coisa que eu vejo na solitude é que ela me dá uma certa liberdade de me desconectar dessa pressão, dessas expectativas sociais. E eu me passo a me conhecer sem estar num ambiente que pode ser manipulador e me transformar em alguém que eu não sou. E eu me permito processar emoções sem censura, o que facilita o meu autoconhecimento. Eu gosto muito de me permitir esse fluxo livre de consciência para entender melhor meus desejos, reações. Tem um pouco a ver com o episódio passado que eu falei do tempo, né? Não penso em perder o tempo ao me permitir explorar a minha capacidade de pensar em um monte de coisa. Eu deixo a minha mente vagar, e se esse fluxo durar horas e horas, durou, é isso. E eu penso nisso também como uma viagem interna, sem restrições. Não há julgamento, não há pressa, não há interferência externa, pelo menos não consciente. E é claro que nem tudo são flores. É exatamente nesse momento, na solitude, que surgem os sentimentos difíceis, como traumas, angústias, e que normalmente a gente tenta evitar ao máximo no dia a dia, a gente compartimentaliza. E nessas horas eu vejo isso como uma oportunidade de cura, de pensar mesmo sobre os traumas, e sobre as angústias, e sobre os medos, e tudo mais. Eu não sei se foi o Thomas Merton quem disse que, por nos ensinar a lidar com a dor e encontrar a verdadeira maturidade, a solidão pode ser vista como uma forja do destino. Eu achei poético. E lógico que não deve ser um estado permanente, assim como a meditação e, o jejum não são. É uma prática de intervalos regulares, como ir ao cinema ou meditar, fazer de vez em quando. E ser imigrante não é necessariamente estar sozinha, como a gente costuma levianamente dizer. Porque, afinal de contas, eu estou rodeado de pessoas. Eu não moro sozinha, eu tenho minhas amigas e meus colegas de trabalho, e não faço home office, então eu estou sempre na companhia da galera lá todos os dias. Eu saio com meus amigos do Time Left, eu faço academia, com pessoas, em volta, arco e flecha, também com yoga, tudo em grupo. Enfim, eu estou mais acompanhada que só, normalmente. Mas é aí que a solitude, apesar de ser um desafio justamente por trazer a saudade de casa, nesses momentos, de pensar sobre isso, é que oferece a melhor das oportunidades de reinvenção pessoal. A solidão longe de casa traz uma análise mais fria dos nossos valores que foram construídos, lapidados e colocados como pilares ao lado das pessoas que sempre nos protegeram de alguma forma. E, estando longe, a gente pode avaliar melhor a nossa identidade, o que a gente quer construir ou melhorar, adaptar, sem aquelas barreiras inconscientes que nos impediriam se a gente estivesse exposta ao mesmo ambiente de sempre super protetor. Claro que aqui eu estou colocando de um modo meio exagerado, muito entre aspas, tá, gente? Mas é mais ou menos como eu estou querendo explicar que enquanto você está num ambiente que as pessoas te amam e sempre te protegeram, às vezes você não se testa. E sendo imigrante ou estando longe de casa e partindo do princípio que você está numa situação desprotegida, é quando você pode explorar mais da sua mente. E por último, porque eu acho que eu já me estendi demais e quanto mais eu prolongo esse assunto, mais dramático soa. É muito engraçado fazendo esse podcast aqui. Eu vejo o quanto eu sou Vivi Coach, pelo amor de Deus. Mas não é esse o objetivo. Eu acredito muito que nesses momentos solitários eu aprendo mesmo e melhor sobre o meu senso de propósito. É o que me dá forças para lidar com a mudança, enxergar de forma positiva a transformação, sem me apegar tanto ao status quo, que também falamos no episódio passado.
Ou será que isso tudo é balela e só uma forma de meu cérebro tentar me proteger do fato de que o Natal tá vindo aí, né? E que eu estarei completamente sozinha. E afinal eu não quero ficar triste e macular uma data que sempre foi tão especial pra mim. Será? Será que isso tudo que eu falei aqui é uma grande porcaria? Ou não? Até o próximo episódio.